Bom, gente, novamente é sábado, então temos nosso resumão semanal, onde fazemos a síntese de todos os assuntos tratados no Fora de Curva durante a semana que está se encerrando. Gente, vamos lá para o trabalho para continuar aproveitando o final de semana. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde nós colocamos os principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana, fazemos uma análise preliminar deles, dando alguns pitacos, qual a direção que eles devem tomar, nós tratamos de um assunto específico envolvendo vários outros temas. Mas basicamente o que foi? Muito decreto do governo federal, muita tentativa de intervenção nas estatais e na vida privada. Eu citei alguns exemplos, como a tentativa de nomeação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na empresa hoje privada, não mais estatal, Vale do Rio Doce, além de outras questões que eu nem citei, como um monte de nomeação de políticos para as vice-presidências da Caixa Federal. E também não podemos esquecer que a partir da última segunda-feira começou a vigorar, por decreto, uma norma que obriga cada empresa com mais de 5 funcionários a divulgar sua política salarial entre homens e mulheres, para ver se não há discriminação, e entregar isso para o Ministério do Trabalho. Naquela oportunidade eu falei, não é por sexo que a gente vai definir a capacidade profissional, especialmente intelectual, de uma pessoa. Mas se meter dessa maneira no assunto interno de uma empresa e várias outras questões que eu abordei naquele dia, significa assim que o governo está querendo meter o bedelho na vida privada das pessoas. Olha, se isso fosse uma opção da sociedade, até eu teria que ficar quietinho e concordar, apesar de discordar. Mas eu aceitaria uma decisão pelo menos democrática, mas não é o caso. O Congresso Nacional não aprovou tais medidas. Isso aí tem sido feito por decretos ou na mão grande. E efetivamente não podemos prever um final lá muito legal, muito alvissareiro para uma situação dessas. Na terça-feira nós fizemos uma análise da nova política industrial do governo federal e, a despeito de um diagnóstico que eu até achei majoritariamente correto, as políticas para resolver os problemas encontrados são bem fora de prumo. É mais ou menos um médico diagnosticar que uma pessoa está com a unha encravada e, como terapia, mandar pegar um serrote e cortar o nariz fora. É mais ou menos isso que o governo federal pretende fazer, está destinando, especialmente via BNDES, 300 bilhões de reais para financiar essas ideias. Acredito eu que grande parte desse dinheiro vai ser jogado na lata do lixo. Eu seria mais favorável a essas medidas se, em primeiro lugar, elas priorizassem a redução do custo Brasil, não só de infraestrutura como tributário, além de buscar incentivar não as velhas indústrias que já cansaram de tanto incentivo, mas aquelas inovadoras. E eu não estou sozinho nessa opinião. Muitos economistas já concordam comigo e até o presidente da República, Luiz Inácio Silva, fez uma dura crítica a esse projeto encabeçado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, afirmando, e aí eu acho que com propriedade, de que não existia objetividade nas medidas anunciadas. E eu concordo com ele, pelo menos em tese, no que ele propõe, mas não na essência, na intenção intervencionista que ele tem muito claro que deve impingir ao Brasil. Nesse ponto eu sou frontalmente contrário. Na quarta-feira, o grande destaque aqui do Fora de Curva foi a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. É um município com pouco mais de 40 mil habitantes e tem uma peculiaridade de várias décadas. Eu tive a grata experiência de conhecer essa cidade há uns 20 anos atrás e fiquei positivamente muito surpreso. Mas o que eles estão fazendo? Criaram nada mais, nada menos do que 8 aplicativos de transporte gerenciados pela própria comunidade local. Alguns motoristas de aplicativos saíram do Uber, do 99 Táxi, criaram sua própria cooperativa e simplesmente bateram essas empresas globais em competitividade. Uber e 99 não operam mais em Santa Rita do Sapucaí, porque os aplicativos municipais são muito melhores, mais precisos, atendem melhor o cliente a um preço menor. Isso aí, gente, é um exemplo a ser copiado. Muita gente fica reclamando que querem regulamentar essa profissão, querem incluir os motoristas, os profissionais liberais, aliás, de aplicativos na CLT, o que eu acho uma grande besteira. Melhor, se não gostam de empresas internacionais, melhor achar uma saída como a comunidade de Santa Rita do Sapucaí.
época e fez. Crie seu próprio aplicativo, ganhe credibilidade no mercado e passe a competir de maneira realmente saudável, não buscando apoio no Ministério do Trabalho ou de qualquer instância governamental. Também naquele dia eu destaquei a questão da arrecadação federal, que caiu no fechamento de 2023 frente a 2022, a despeito de no último mês de dezembro, portanto, ter tido um crescimento da ordem de 5% por conta de arrecadações fora de agenda excepcionais, mas o quadro é bastante claro. Uma arrecadação estagnada, mesmo com impostos mais altos, significa que a atividade econômica que gera esses impostos está se empatinando. E, finalmente, eu fiz a menção do próprio presidente Luiz Inácio da Silva a respeito, já até comentei isso, mas vamos manter a cronologia, a respeito das críticas, dos questionamentos que ele faz da nova política industrial do seu próprio governo. Na quinta-feira, nós abordamos 3 assuntos aqui no canal. O primeiro foi um levantamento do Tesouro Nacional, deixando muito claro que a justiça brasileira é a mais cara do mundo. Consome, se não me engano, 1,6% do produto interno bruto do país. A média global é 0,4%, inclusive em países com população e complexidade econômica parecida, tão grande ou até maior que o Brasil. Realmente a Justiça Nacional despende muito dinheiro e podemos reconhecer tranquilamente, não é nenhuma subversão falar isso, com uma baixíssima eficácia, tanto no controle da criminalidade, como até nos processos mais burocráticos de leis civis, leis penais, leis trabalhistas, que demoram anos e anos até transitarem julgados e realmente repararem algum dano que foi feito. Também falei a respeito de algo que eu achei meio escandaloso vindo do Tesouro Nacional, na medida que a gestão dessa repartição definiu que seus trabalhadores tem que, no mínimo, trabalhar nada menos do que 30 horas mensais dentro do ambiente de trabalho. O resto pode trabalhar em casa, onde quiser. E eu não falei 32 horas semanais, gente. Eu estou falando 32 horas mensais. Então, na média de 20 dias úteis por mês, na verdade é 20,5, mas vamos deixar com 20, esse servidor do Tesouro Nacional tem que comparecer ao expediente apenas em 4 oportunidades. Acho isso errado, lógico que o trabalho em casa, o trabalho remoto evoluiu muito, mas isso tem que ser amadurecido, muito amadurecido ainda pela sociedade brasileira, a partir do setor privado, não das repartições públicas. E finalmente eu destaquei também na última quinta-feira o resultado do Produto Interno Bruto americano fechado de 2023. Ainda é uma preliminar, mas com grandes chances de ser um número bem exato. A riqueza norte-americana cresceu 2,5%, frustrando aquelas perspectivas mais pessimistas dos analistas de plantão que estavam antecipando o início de uma lenta desaceleração da economia norte-americana rumo à recessão. E eu vim durante todo o ano de 2023 dizendo o seguinte: isso não vai acontecer. Ele sim tem um problema que parece estar sendo superado pontual no âmbito do mercado imobiliário por conta da crise lá de 2008 e também em função da pandemia, mas isso está sendo superado. É lógico que os Estados Unidos têm, como qualquer outro país, alguns calcanhares de Aquiles. A meu ver, um dos maiores é que exportou suas indústrias para a China e deixou a capacidade, grande parte da sua capacidade produtiva lá, ficando nesse ponto fragilizado, mas isso, desde o governo de Donald Trump, está sendo mal ou bem resgatado. Então, apesar do que se ouve na mídia exaustivamente, não há uma perspectiva séria, pelo menos agora em 2024, para uma recessão lá nos Estados Unidos, muito antes pelo contrário. O Federal Reserve, o Banco Central deles, está inclusive planejando nas próximas semanas começar a diminuir a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Isso significa, no médio prazo, maior ativação econômica. Ele sim tem um problema muito sério geopolítico com a China, tem que crescer mais que o país do Oriente para manter a sua hegemonia econômica global. E finalmente chegamos à sexta-feira do nosso resumão semanal, e antes de começar essa rápida síntese, vou lembrar cada um de vocês para deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo Fora de Curva
pela primeira vez, é claro, fica o convite para inscrição no canal. Sexta-feira foram tratados 3 assuntos. O primeiro sobre o presidente da Tesla, Elon Musk, que avisou publicamente que a montadora de veículos elétricos não vai ter um crescimento tão grande nas vendas no decorrer de 2024. Isso bastou para criar uma grande crise de confiabilidade, gerando uma desvalorização quase que imediata de pelo menos 12% das ações da própria Tesla. Aí eu comecei a analisar o que realmente Elon Musk estava dizendo. Simplesmente o óbvio, o mercado de carros elétricos cresceu de uma maneira muito acelerada, com a China começando a dominar essa tecnologia e vendendo esses produtos a preços muito competitivos, e nesse mesmo pronunciamento dele, ele deixa muito claro que novidades de segunda geração virão só no segundo semestre de 2025. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente antecipando uma mudança de paradigma na produção de carros elétricos, que apesar de serem, no caso, inovadores em vários sentidos, têm várias deficiências, como, por exemplo, autonomia, custo de manutenção, peso das baterias e uma série de outras questões. E eu lembrei nessa dinâmica a estratégia que foi usada pela Apple, partida do já falecido Steve Jobs. Ele lançou o iPhone, que foi uma inovação. Quando as empresas, as indústrias, especialmente coreanas, começaram a dominar essa tecnologia, ele saltava na frente com uma coisa nova, dentro do próprio iPhone, ou produzindo alguma engenhoca de novidade como os tablets. Elon Musk deve seguir essa mesma trilha. Provavelmente, quando ele vai lançar a geração 2.0 dos carros Tesla em 2025, os paradigmas de produção deverão estar bem mudados e os chineses e outros que querem copiar essa tecnologia para serem competitivos no mercado vão passar ainda alguns anos, ou vários meses pelo menos, buscando essa curva de aprendizado para chegar ao nível de qualidade e competitividade que ele deve alcançar, como eu falei, segundo semestre de 2025. Acredito que seja isso, posso estar enganado, mas acho que não. Também falei na sexta-feira a respeito do que eu acho uma loucurada do ministro Luiz Marinho, que novamente, depois de ter frustrado essa intenção em novembro, está impondo via decreto federal que as empresas que quiserem trabalhar em domingos e feriados, primeiro, para conseguir fazer isso, precisa de acordo sindical. Aí eu ressaltei, poxa, o sindicato de trabalhadores, ele não é bem quisto nem pelos próprios trabalhadores. Afinal de contas, o nível de sindicalização ou o percentual de sindicalizados frente ao universo de pessoas com carteira assinada não passa de 9,2%. Estou falando o quê? Sindicato não caiu no gosto dos brasileiros, é impopular, não tem legitimidade para representar um universo tão grande, e o ministro Luiz Marinho, por conta de suas alianças políticas, está querendo forçar essa barra de uma maneira muito antidemocrática, até porque há alguns anos, sob a presidência de Michel Temer, o Brasil, o Congresso Nacional Brasileiro, junto com a Presidência da República, aprovou a modernização das relações trabalhistas, que tirava muito da força dos sindicatos, especialmente das arbitrariedades dessas negociações, que parece que estão voltando agora para fazer agradabilidades aos amiguinhos políticos. É um absurdo isso. E, finalmente, ontem, sexta-feira, para fechar o Fora de Curva de hoje, nós passamos rapidamente por uma análise do IPCA 15 de janeiro, prévia, portanto, da inflação oficial brasileira, que fechou em 0,31%. O ponto de alta foi ainda a alimentação, em função das intempéries climáticas que atingiram praticamente todo o Brasil nas últimas semanas, e pelo ponto de deflação foi a parte de transportes, mais notadamente passagens aéreas, que nos 3 meses anteriores passaram por uma inflação bastante elevada, mais de 30% ou 40%, se não me engano. Gente, foram esses os assuntos tratados no Fora de Curva durante toda a semana. Estou encerrando o resumão semanal, agradeço a atenção de cada um de vocês, mas lembro novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço para todo mundo aí, meu até breve, boa continuidade, não, excelente continuidade de final de semana. Tchau, gente.